Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Arquivisa 3D, meu nome é Alisson. E pessoal, no vídeo de hoje então eu vou estar mostrando para vocês quais são os plugins do SketchUp que eu mais utilizo. Se tu já é usuário do SketchUp, tu sabe o quanto um plugin ele pode ser interessante na otimização do teu tempo, né, de modelagem dentro do programa. E se tu ainda não conhece muito o SketchUp, já fique sabendo, os plugins eles são ferramentas muito interessantes no SketchUp. Muitas coisas que a gente poderia até estar fazendo com as ferramentas nativas do SketchUp, com os plugins, ficaria muito mais fácil. Inclusive, tem coisas que seria praticamente impossível da gente estar fazendo com as ferramentas nativas do SketchUp e com os plugins, né, por sua vez. Então esse trabalho ele se torna muito mais prático, muito mais fluido, muito mais prazeroso, né, dependendo aí qual for a tua necessidade de estar modelando dentro do programa, beleza? Antes da gente partir para a prática, vou pedir o apoio de vocês. A gente está quase chegando aos nossos primeiros 500 inscritos no canal, então te inscreve no canal se tu não é inscrito ainda, deixa o curtir nesse vídeo, ativa o sininho das notificações, assim todas as vezes que a gente postar um conteúdo, o YouTube ele vai te notificar. E também vou deixar um spoilerzinho aqui para vocês. Comecei a elaborar o nosso primeiro curso, que vai ser no caso do próprio SketchUp, beleza? E a minha previsão de lançamento desse curso, ele tá ali por dezembro, novembro, beleza pessoal? Então só para ir ambientando todos vocês, logo logo a gente vai ter então o nosso primeiro curso de SketchUp rodando. E no mais é isso então, bora pro vídeo. Bom pessoal, então eu tô com uma série de elementos aqui nesse arquivo do SketchUp para mostrar para vocês quais são os principais plugins então que eu utilizo, beleza? Eu vou tentar mostrar todos eles da maneira mais otimizada possível, né? Mostrando no caso quais são as principais ferramentas de cada plugin, porque a gente tem, por exemplo, plugins que tem diversas ferramentas, como esse Fredo Scale, por exemplo. A gente tem o 1001-Bit Tools, então, que é uma barrinha aqui que ocupa quase toda a tela do SketchUp. Tem diversas funcionalidades do 1001-Bit Tools, mas o meu intuito, como eu disse, então, é trazer de uma forma bem otimizada quais são as principais, as que eu mais uso dentro desses plugins, certo pessoal? O primeiro plugin que eu vou mostrar para vocês vai ser o Fredo Scale. Vou abrir ele aqui. E para começar a mostrar então o Fredo Scale, às vezes a gente pode ter uma situação mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Às vezes quando a gente importa um arquivo lá do AutoCAD, né, a gente vai olhar numa vista mais ortogonal de cima, digamos que isso aqui seja uma planta baixa, beleza? Olhando assim, a princípio, né, esse arquivo ele tá todo certinho, ó, tá com as linhas emendando uma na outra, tá fechando, tá tudo bonitinho, né? Só que às vezes a gente acaba pegando um arquivo do AutoCAD e ao mesmo tempo que ele parece estar todo certinho, ele vem assim, ó. Quando a gente olha uma vista em perspectiva dele, ele tá todo cheio de alterações na questão dos níveis, nas alturas, né? Então, a gente pode estar utilizando, a gente agrupa, né, toda essa forma, toda essa planta, e a gente pode estar utilizando o Fredo Scale nessa segunda opção aqui, ó. A gente pega agora a opção aqui do Center, digita 0 e dá um Enter, que dessa forma, então, como vocês viram, ele vai colocar todas as linhas nesse plano, né, no nível 0. Beleza, pessoal? Agora, se a gente quisesse fazer algum tipo de modelagem, a gente teria um pouco mais de liberdade. A segunda ferramenta, então, aqui desse plugin, ela é basicamente a que eu mais utilizo, tá? De todos os plugins do SketchUp, eu acredito que talvez seja uma das funcionalidades que eu mais use. E no caso seria essa Box Stretching, né? Então, no caso, isso daqui eu posso chamar inclusive de uma escala mais inteligente, tá? Porque digamos que eu queira redimensionar essa janela aqui, ó, né? Se eu tenho um vão maior, eu quero manter com 2 folhas essa janela, eu não poderia simplesmente chegar aqui e pegar com o comando escala, né? Porque a gente percebe que ele distorce a nossa janela, né? Então, nesse caso, a gente poderia estar pegando esse plugin aqui e dessa forma aqui a gente consegue estar botando um plano onde a gente quer fazer esse stretch, né? Por exemplo, aqui no meio dessa folha, e aí a gente consegue ter essa liberdade aqui, ó, né, para estar redimensionando essa janela sem perder a proporção, né, dos elementos, ó. E da mesma forma, né, depois tu colocaria esse plano do outro lado, né, e aí tu também vai colocar na mesma medida. Claro, aqui eu não fiz com medidas, né, pessoal, mas aí quando vocês forem fazer, vocês podem estar utilizando e colocando as medidas, colocando alguma referência para os lados aqui,
beleza? Mas então ele tem essa propriedade, ele consegue aumentar, redimensionar os nossos objetos proporcionalmente, né? Sem perder a questão ali do tamanho original do objeto, certo? A próxima possibilidade também do mesmo plugin seria a possibilidade de a gente estar dobrando alguns objetos, tá? Eu peguei aqui somente um retângulo, né, uma box, para a gente perceber como é que funciona isso. A gente vem com essa última ferramenta aqui, eu vou colocar um ponto de referência aqui, um segundo ponto aqui no final, e aqui no meio, digamos, vai ser o começo dessa dobra, tá? Agora eu vou puxar aqui para o lado, ó, que aí a gente consegue fazer, no caso, essa curvatura desse objeto, ó. Percebam também que o número de segmentos ele acaba aumentando, né, conforme eu estou dobrando, ó. Digamos que vai ser aqui, né? Então a gente tem essa possibilidade de fazer com esse plugin também. Eu vou testar essa mesma ferramenta com essas duas outras formas, tá? Para mostrar para vocês que também é possível. Isso aqui seria um pedaço de uma grade, né? Posso estar utilizando aqui, ó. Vou botar lá no final também, vou puxar aqui no meio. E dessa forma a gente também consegue estar criando, né, fazendo uma dobra com esse elemento aqui. Esse banco aqui eu trouxe ele propositalmente, tá? Porque às vezes fazer essa dobra com esse plugin acaba não dando tão certo assim, tá? Por exemplo, vamos fazer uma dobra para cá, ó. Ele tá demorando um pouquinho para processar, processou. E agora, ele fez a dobra, porém, né, ele deixou alguns vazados aqui, ó. Ou seja, ele não deixou a modelagem 100% completa, né? Claro que agora a gente poderia estar entrando dentro desse grupo para criar essas linhas, criar essas faces manualmente, né? Mas assim, só para deixar claro para vocês que esse plugin às vezes ele dá esses errinhos, certo? Mas ele é bem útil assim como um todo. Vamos colocar esse plugin de volta, porque agora eu vou mostrar este outro plugin, que é o Joint Push Pull, certo, pessoal? O Joint Push Pull, ele é como se fosse um Push Pull avançado, tá? Porque existem formas, existem possibilidades que a gente precisa dar uma volumetria em algum objeto que o nosso Push Pull normal ele acaba não conseguindo, tá? Então, quais são as possibilidades desse plugin aqui? Primeiro, percebam que todos esses elementos aqui, ó, eles estão todos agrupados, beleza, pessoal? O primeiro que eu vou mostrar para vocês, então, seria esta opção aqui, tá? Como vocês viram, os objetos eles estão agrupados, mas esse plugin aqui ele nos permite, ó, pegar essas faces, tá? Como se eu não tivesse agrupado, beleza? Inclusive nesse aqui, ó, se eu quisesse pegar essa parte redonda, ó, eu conseguiria também da mesma forma. Vou dar um Ctrl Z agora para mostrar o outro. E esse outro, digamos, a gente pode estar selecionando a forma toda, né? E ele consegue fazer um arredondamento, né? Ele extruda e já vai arredondando os cantinhos, ó, como vocês viram aqui, ó. Posso estar fazendo com essa forma aqui também. Olha só. Assim como com essa aqui também eu poderia. Vou puxar para baixo. Olha só. Bacana, né? Mais uma vez eu resetei todas as formas, porque agora eu vou mostrar para vocês esta última aqui, ó. Tá? Às vezes vai acontecer esse tipo de situação aqui, ó. E digamos que eu queira fazer uma extrusão seguindo a mesma inclinação que a gente tem, ó, né? Então a gente pode estar utilizando esta ferramenta aqui justamente para estar selecionando apenas essa face. E aí a gente consegue fazer esse push-pull dessa forma aqui, beleza, pessoal? Bem útil também. Uma outra possibilidade é quando a gente tem uma malha irregular, tá? Aqui eu simulei como se fosse um pedacinho de uma topografia, de um terreninho, digamos. E eu quisesse dar, por algum motivo, uma volumetria nesse terreno. Por ser uma face irregular, a gente sabe que o push-pull normal não funcionaria, né? Então a gente pode vir, por exemplo, com essa aqui do Vector Push-Pull, porque essa do Vector ele nos permite fixar nos eixos, né? Então eu poderia vir agora aqui, ó, puxar para cima, e ele já está fixado no eixo azul, né? Se ele não tivesse, eu poderia apertar a minha tecla aqui, ó, para poder fixar no eixo azul. Se eu tirar do eixo, e ele acaba então me permitindo que eu desenhe para qualquer direção aqui que eu consiga localizar, né, aqui pelo SketchUp, conforme vocês estão vendo. Mas eu basicamente eu utilizo então sempre para cima, tá, para estar criando aquele volumezinho, né. Aí eu preciso dar esse confirmar. Confirma. E beleza, criou a nossa forma ali
deu a volumetria, né? Bem bacana. Vamos fixar esse aqui também, beleza? E o próximo plugin então que eu vou mostrar para vocês vai ser este aqui, ó. Ele é basicamente um plugin para a gente estar invertendo as faces de um determinado elemento, de um determinado objeto, tá pessoal? Então para isso eu botei esse cordão aqui, ó, porque se a gente habilitar a nossa vista monocromática, propositalmente eu deixei alguma das faces dele invertida, tá? Conforme vocês estão vendo aqui, ó. Se eu habilitar a geometria oculta, vocês vão poder ver que a gente tem todos esses pontos aqui, ó. E o que eu fiz então foi entrar dentro desse grupo e inverter para mostrar para vocês essa possibilidade dessa ferramenta. Então a gente clica na ferramenta, clica em cima de qualquer um desses pontos que a gente precisa inverter e aí a gente só vai passando o mouse por cima, não precisa nem clicar, né? Isso aqui é muito útil, tá? Porque às vezes a gente tem algum objeto que até tá com alguns pontos corretos, mas tem alguns pontos que tá com a face invertida, então a gente simplesmente vai caçando eles aqui, ó, e vai invertendo só de passar o mouse em cima, certo? Esse plugin é bem bacana. Vamos voltar agora aqui para minha vista normal, vamos fixar este plugin. A próxima ferramenta então vai ser esta aqui, né, da gente tá mexendo na questão da orientação das texturas. Esse plugin aqui ele funciona basicamente quando a gente não está em grupo, tá pessoal? A partir do momento que você transforma tal elemento em um grupo, você já não consegue estar mexendo ali dentro. Pelo menos aqui para mim nunca funcionou dessa forma, tá? Então eu deixei esse elemento aqui fora de grupo, como vocês estão vendo agora. E às vezes a gente precisa estar corrigindo algum tipo de orientação de uma textura, como por exemplo aqui nessa lateral, ó. Se a gente for pegar a parte de marcenaria, né? Então a gente sabe que o veio da madeira não deveria ser nesse sentido aqui, ó, certo? Da madeira natural, pelo menos, né? Então a gente pode estar utilizando esse plugin para a gente estar invertendo essas questões aqui, ó. Olha só, aqui também posso estar invertendo, aqui posso estar selecionando inclusive mais de um, ó, invertendo os dois ao mesmo tempo. Aqui embaixo também, certo? Se tivesse todos eles invertidos, simplesmente poderia vir aqui e inverter todos de uma única vez, beleza? Eu acho que já invertemos todos, né? Basicamente, né, pessoal, os dois giros 90 graus aqui seriam as principais ferramentas, porém a gente também tem essa aqui, ó, que nos permite colocar um ângulo, tá? Então aqui, digamos que eu quero um 45 graus, posso estar digitando aqui, ó. E aí a gente tem também essa situação, né? Certo? Seguindo então, a gente tem, vamos fixar de novo aqui, ó. A gente também tem a Helix, a Long Curve, que seria esse pluginzinho aqui então para a gente criar uma linha, uma espiral, beleza pessoal? Eu deixei essa linha aqui, ó, propositalmente, justamente porque a gente precisa ter uma referência, tá? Para a gente estar utilizando esse plugin, certo? Afinal ele vai acabar usando, né, essa linha aqui como o centro desse giro dessa espiral, beleza? Só para complementar aqui para vocês, essa linha eu desenhei ela com 6 metros, tá? 600 centímetros. Então eu vou estar utilizando essa linha agora e eu vou estar entrando nas propriedades desse plugin. Então aqui a gente percebe que a gente tem a dimensão do raio na parte de baixo, a dimensão do raio na parte de cima, a gente tem quantas voltas que a gente vai querer que essa espiral dê durante esse percurso, né, durante esses 6 metros aqui. A gente também tem quantas seções por volta, isso aqui diz respeito à questão da suavidade dessa espiral, beleza? Então quanto mais seções, mais suave essa volta vai ficar. Na sequência a gente tem essas opções aqui que eu não mexo nelas, tá? Essas aqui também. Aqui seria a direção da rotação, né? Tu pode estar mudando se tu quer que comece pela direita ou pela esquerda. Aqui também temos uma opção se tu quer que crie um tubo, né? Se tu quer apenas a linha ou se tu quer que crie uma modelagem, né? Um tubo no decorrer dessa espiral, tá? Isso aí vai depender, na verdade, do que tu tá querendo criar, beleza? Se tu tá querendo, por exemplo, criar uma espiral para estar utilizando essa linha de referência para estar criando uma rampa, por exemplo, tu pode estar deixando somente a linha. Se tu quiser criar um tubo para alguma coisa, simular uma mola, alguma coisa nesse sentido, tu pode estar criando esse tubo e inclusive tu pode configurar qual é o raio desse tubo. Eu vou estar fazendo uma simulação aqui, onde eu tenho, digamos, um raio aqui que eu vou colocar uns 3 metros,
300 centímetros, na parte de baixo e na parte de cima também. As voltas, eu vou querer que ele dê 2 voltas, tá? No decorrer desse caminho. Seções, eu vou botar 50 seções para dar uma suavizada. Beleza, é isso aí. Vamos criar. Dessa forma, então, a gente tem, ó, ele começou aqui pela direita, completou uma volta e completou a segunda volta. Então agora eu vou selecionar mais uma vez só para mostrar a questão do tubo, né? Eu vou deixar a mesma questão aqui, ó, só que agora eu vou até aumentar para 10 voltas, tá? Para ficar um pouco mais interessante de visualizar isso. Vou manter pela direita, beleza? Vou criar o tubo agora, e agora eu quero um tubo de 50 centímetros de raio, beleza? Aqui também a gente tem a questão dos sides desse tubo, né? No caso a gente está com 8 lados, isso aqui seria muito pouco, então eu vou colocar pelo menos uns 50 sides, já que eu coloquei para 50 centímetros, né? Talvez ele vai demorar um pouquinho mais para processar, mas vamos lá. Realmente ele demorou um pouquinho mais para processar, e esses espaçamentos que eu criei acabou que foi muito pouco, né? Ele criou aqui, ó, uma face dentro da outra. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para fazer de novo. E dessa vez eu vou colocar 5 voltas, não, 7 voltas, tá? Vou dar o comando de novo, continuou aparecendo dentro, então vamos fazer com poucas, vamos fazer com 5, e aqui eu vou mover para 40 centímetros, então esse raio do meu tubo. Agora sim, ó, simulou como se fosse uma mola, beleza? De um amortecedor aí, ó. Como vocês estão vendo a qualidade, né? Como eu coloquei bastante segmentos, ó, ficou de certa forma bem suavizado, certo? Então essa seria a função do nosso Helix Along Curve, que é o nome desse plugin. Vou estar apagando aqui para ele não pesar o meu arquivo. Vou fixar novamente o Helix aqui. Na sequência, eu tenho essa forma aqui, ó, para mostrar para vocês uma outra possibilidade aqui do nosso plugin do 1001 Bit Tools, tá? Que seria esta aqui, ó. Ele vai utilizar uma forma como essa aqui, por exemplo, e aí eu vou conseguir criar uma malha, por exemplo, um 360 graus utilizando esse perfil aqui, tá? É mais ou menos como se fosse um efeito do Sigami, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês primeiro. Vou ativar a ferramenta aqui, beleza? Eu posso deixar no 360 se eu quiser, que ele vai fazer uma volta inteira. Eu vou deixar, inclusive, vou começar com esse 360. Aqui a gente também tem a questão dos segmentos, né? Se eu quiser estar alterando isso, eu vou deixar assim por enquanto e vou dar um Create. E agora eu preciso selecionar qual que vai ser o centro, no caso aqui, ó, e vou colocar para cima para dizer que esse objeto vai ser criado 360 graus ao redor desse meu eixo que eu estou criando aqui, beleza? Dou um segundo clique e agora ele criou então, né, essa forma aqui, ó. Reparem que é apenas a face que ele criou, né? Ele não deu nenhum tipo de volumetria. E da mesma forma que eu coloquei esse 360, se eu quisesse, por exemplo, agora não colocar o 360, colocar, por exemplo, só um 90 graus, ó, né? Faço aqui o mesmo procedimento para cima. E aí ele me criou só um pedaço, né? Só um quarto, digamos assim, daquela forma. Agora também eu poderia aqui, se eu quisesse, né? Vou pegar aqui, ó. Criar mais uma cópia, vou dar um X3, também deu certo, né? Então aí fica a critério de vocês, essa é a funcionalidade dessa ferramenta que também é bem bacana, né? Através de uma simples forma, como vocês estão vendo aqui, ó, a gente consegue criar, né, esse volume, esse objeto, certo? Aqui eu já coloquei uma sequência de linhas para mostrar também a possibilidade da gente criar paredes, tá? De uma forma muito rápida, com o 1001 Bit Tools, que seria então com essa ferramenta aqui, ó. Nesse momento a gente coloca qual que é a altura da nossa parede, digamos que seja 3 metros, a espessura da parede. Aqui ele também nos dá a referência da localização desse ponto, ou seja, aqui eu estou dizendo que o meu ponto de partida, o ponto de criação vai ser à direita da parede, certo? Então vamos dar um build agora aqui. Como ele vai ser à direita da parede, digamos nesse ponto aqui, ó, a direita vai ficar na parte interna, né? Então vamos começar a criar daqui para cá, beleza? Coloca ali, aqui,
E agora, para finalizar, eu vou clicar nesse ponto e vou dar 2 cliques. Beleza? É interessante mencionar também que ele cria isso aqui como um sólido, tá? Ele cria bem certinho. Agora eu também posso mostrar para vocês a questão da gente criar aberturas, tá? Digamos aqui, ó. Eu entro aqui e eu coloco uma altura de, por exemplo, se eu quiser criar uma porta, vamos botar um 2,10 e essa porta vai ter 80. Agora eu vou clicar em Create, vou selecionar um determinado ponto de referência, tá? Por exemplo, digamos que seja aqui e vou dar 2 cliques. Criou para mim aqui minha porta. Se eu quiser criar essa porta com uma medida, eu deveria fazer então dessa maneira aqui, ó. Vou criar, vou deixar a mesma propriedade de tamanho, vou dar um Create. Agora, digamos que eu queira criar uma porta a 15 centímetros desse ponto aqui, que a gente seria a gola, né, dessa porta. Então eu vou clicar bem no pontinho do canto, vou arrastar para cá e vou digitar 15. Ó, repara que ele fixou a porta ali para mim, ó. Agora eu posso estar clicando novamente, né? Então a gente consegue fazer essa abertura dessa forma. Só vou medir aqui para você ver, ó, certinho. Da mesma forma eu posso estar criando também uma janela se eu quiser, tá? Vou vir novamente aqui. Essa dimensão eu vou colocar 1,20 por 1,20, tá? Create. Agora eu vou fazer da seguinte maneira. Essa janela ela vai ficar a 50 centímetros daquela porta ali, nesse sentido para cá. Então eu vou clicar nesse ponto. Vou vir aqui, vou digitar 50, tá? E agora para cima, como eu tenho uma porta de 2,10 e eu desenhei a dimensão dessa janela de 1,20, então um peitoril para a janela empatar com a porta em cima teria que ser 90, né? Então vamos digitar aqui, ó, 90 e ele criou a janela para mim, ó. Vamos só fazer um alinhamento aqui para ver, ó, certinho, tá? Então dessa forma a gente consegue estar utilizando também, né, o 1001 Tools. Eu costumo usar bastante, vou dizer para vocês que eu uso muito, principalmente a questão das paredes, né, acaba nos agilizando muito, né, a questão da modelagem, criar as paredes dessa forma. Uma outra possibilidade ainda do nosso 1001 Tools seria para a gente criar um telhado, tá? Digamos que isso aqui seria a minha projeção do meu telhado. Então eu vou clicar nessa última ferramenta aqui, ó. Agora eu preciso colocar a questão aqui da minha inclinação em graus, né, do meu telhado. Por exemplo, eu vou deixar esses 30. Na parte de baixo, ele também me pede para mim colocar, ó, conforme a gente clica, ele mostra aqui pra gente, ó. Isso aqui seria o beiral, digamos que seria então uns 50 centímetros aqui, ó. Beleza, agora eu vou dar um Create. Então dessa forma ele já me criou. Com base no desenho que eu tinha desse telhado, ele já fez essas águas, certo? As inclinações aqui, ó. E reparem também que ele criou aquele beiral de 50 centímetros, certo? Com esse volume aqui, ó, eu vou botar ele para cima aqui, uma cópia, beleza? Eu vou explodir ele. E agora eu vou mostrar também essa outra possibilidade aqui, ó, que é para a gente estar criando um madeiramento, né, se tu precisar. Então é só pegar e dar um clique aqui. A gente tem a possibilidade aqui dentro de estar alterando os parâmetros de todos esses elementos, né, das ripas, dos caibros, enfim. Eu não vou estar alterando, só para mostrar para vocês. Posso dar um Create aqui, ó. E dessa forma, olha só que bacana que ele já nos cria, né? Então, isso daqui provavelmente seria uma coisa que se tu fosse fazer manualmente, né, ou apenas utilizando as ferramentas do SketchUp, provavelmente tu ia demorar um bom tempo para fazer isso, né? Mas aqui, com 1 ou 2 cliques, como vocês viram, a gente consegue estar criando esse elemento aqui muito bacana, né? Então fica aí as principais ferramentas da 1001 Tools, né, desse plugin para vocês. São essas aí as que eu mais uso. Na sequência, pessoal, eu vou mostrar para vocês também o Make Faces, tá? Ele está desativado aqui porque ele precisa que eu selecione alguma coisa para ele, ó. Nesse caso, eu selecionei essa sequência de linhas aqui e agora eu vou clicar aqui nele, então. E conforme o nome dele, né, Make Faces, ele cria as faces. Aparentemente, a gente observando a funcionalidade dele só para criar faces, talvez vocês não vão entender a importância dele. Porém, quem trabalha com o SketchUp há mais tempo sabe que às vezes, mesmo tu tendo todas as linhas fechadinhas, o SketchUp, por alguma maneira, ele não cria a face, tá? Ele não cria o fechamento. Então, às vezes, esse plugin ele auxilia nessa parte. Às vezes, quando tu tá ali fechando um polígono e tu não consegue criar uma face, esse plugin ele acaba nos salvando nesse momento. Outro plugin muito interessante aqui, pessoal, tá? Eu vou estar utilizando inclusive esse cubo para estar mostrando para vocês.
que seria o Round Edges, tá? Eu vou estar criando uma cópia aqui, ó, para mostrar essas 3 possibilidades. Só esses 3 tá bom? Eu vou entrar aqui, vou utilizar o primeiro Round Edges, tá? E aqui, ó, a gente tem a possibilidade de estar criando um arredondamento, né? E aqui ele está marcando pra gente essa área de offset, digamos, ó, que a gente pode estar aumentando se eu quiser, ó. Tá vendo? Ele está com 0,5. Se eu quiser botar para 5, por exemplo, ele já aumentou aqui, ó. Tá? Então, nesse momento eu vou colocar exatamente assim, com 5. Aqui seriam os segmentos, tá? O segmento seria nesse sentido aqui, ó. Quantos segmentos ele vai criar para fazer a suavização desse arredondamento, tá, pessoal? Então, quanto mais segmentos eu colocar aqui, mais suavizado vai ficar esse modelo. Depois é só clicar fora para concluir o comando e veja só. Se eu quiser estar habilitando as geometrias ocultas aqui, ó, só para vocês verem certinho como é que ele faz esse fechamento, certo? Vamos para o próximo, selecionamos todo ele. Eu vou ativar agora a segunda ferramenta, tá? Vou colocar aqueles mesmos 5 para esse offset. Vamos clicar fora para concluir o comando. Dessa forma, ele também faz esse arredondamento, tá? Porém aqui no canto, ó, ele já faz um fechamento um pouquinho diferente, tá? Em relação àquele. Na última opção, a gente também tem uma suavização nas arestas. Eu vou colocar os mesmos 5, tá? Vou clicar fora. Porém aqui, ó, ele faz dessa forma aqui. Ficaria um pouquinho mais geométrico nesse caso, tá, pessoal? Então, o Round Edges, a gente tem essa possibilidade então de fazer esse arredondamento. Isso aqui ele serve, né, a parte mais prática desse plugin seria para a gente criar realmente uma geometria um pouco mais realista, porque conforme eu sempre estou falando, nada na natureza é 100% 90 graus. Então, quando a gente acaba colocando isso aqui para fazer uma imagem, né, a renderização, esses materiais, esse elemento, esse bloco, esse objeto, ele vai ficar mais realista, tá? Porque a luz, ela vai acabar se comportando de uma maneira um pouco diferente nesse objeto, justamente por conta desse arredondamento, certo, pessoal? E agora o último plugin que eu vou estar mostrando para vocês, pessoal. Digamos que eu tenho agora aqui, ó, um piso, tá? Vou criar só uma face aqui rapidão e eu quero fazer, né, o detalhamento do piso, tá? Então eu posso estar com o plugin Floor Generator, ele me dá vários padrões, tá? Um tile significa esse aqui, ó, tá? Como se fosse um azulejo, como se fosse um porcelanato, né? Um quadradinho. Na verdade, não necessariamente quadrado, né? A gente pode colocar aqui as dimensões dele, ó, tá? Dessa forma, se eu quiser, por exemplo, essa de 300 por 300, eu venho aqui e ele já cria para mim, ó, o modelinho. Sendo que esse modelinho aqui, ó, através desses parâmetros, a gente consegue estar configurando o espaçamento, tá? A dimensão dessa pedra, essa questão aqui da altura também, tá? Então é tudo editável dentro desse plugin. Vou dar um Ctrl Z. Se eu quiser, por exemplo, agora mudar para outro padrão, ó, por exemplo, um wood, né? Eu vou clicar mais uma vez aqui. Também temos outras possibilidades, né? Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui, ó, nessa face, posso vir no plugin. Inclusive tem uns padrões um pouco mais irregulares, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu posso estar criando uma volumetria, né? Como vocês podem perceber, ele também cria o volume, ó, de uma pedra um pouco mais irregular, né? E aqui dentro, então, a gente tem diversos padrões, né? Conforme vocês podem ver o desenho aqui ao lado, né? Se quiser, por exemplo, ó, hexágonos, né? Fica bem bacana. Octágonos, né? Tem diversos padrões aí que tu pode estar vendo o desenho e aplicando no teu modelo e configurando, né, todos esses parâmetros aqui. Muito interessante também. Eu também vou estar comentando para vocês aqui de 2 outros plugins que eu tenho instalado no meu SketchUp, e um deles seria a questão de criar um telhado 3D. Por exemplo, eu posso estar utilizando esse volume que eu criei antes, tá, para colocar um telhado em cima dele. E para estar aplicando ele, então, vocês vão ter que fazer uma seleção um pouquinho diferente aqui, tá? Tem que ser uma seleção um pouco mais manual, porque vocês vão querer que tenha telha aqui, aqui, todos esses pontos que eu vou clicar aqui, ó. Certo? E além disso daqui, vocês também vão ter que selecionar essas linhas aqui, ó, que é onde vai passar as cumeeiras, tá?
por que tem que ser manual isso aqui? Porque essa linha aqui não vai ter uma cumeira nesse ponto, nem nesse aqui. Então somente nos pontos que vocês queiram aí que o SketchUp ele aplique a telha e a cumeira, certo? Com esses pontos aqui selecionados, o Instant Roof, né, que é o nome desse plugin, ele é acessado aqui pela abinha da Extensions. Instant Roof, então a gente vem em Details, aqui a gente vai vir e vai deixar essa mesma opção, tá? Vou dar um OK. E agora aqui, ó, a gente vai selecionar algum material. O detalhe aqui é que a gente só consegue selecionar material que está aplicado na nossa cena. O que eu poderia estar fazendo é o seguinte, ó, vou dar um Ctrl Z, tá? Eu vou clicar e eu vou criar uma face aqui atrás para estar aplicando o material aqui do SketchUp de telhado, ó, como por exemplo esse aqui, tá? Agora esse material está na cena, então eu posso estar voltando aqui, Instant Roof, Details, OK. Agora aqui eu vou procurar ele, ó, é esse aqui, ó, Roofing Tile Spanish, beleza? E agora, criando então, aqui deu uma falhazinha, o plugin ele não é perfeito, né pessoal, às vezes ele acaba apresentando algumas falhas, isso aqui a gente pode estar corrigindo manualmente, tá? Mas aí qual é o detalhe agora? Ele aplicou a textura, ó, certo? Ele já criou o telhado com a textura aplicada. Outro plugin que também ele é encontrado aqui nessa abinha aqui, ó, seria o Multiple Offsets, tá? Isso aqui, digamos que eu tenha selecionado todas essas faces aqui, ó, eu posso estar acessando ele aqui, e aqui eu posso estar configurando as seguintes situações, ó. Aqui eu vou dar um Constant, OK. Quantos offsets que eu quero, né? Digamos que eu queira um offset, 2 offsets, né? Eu posso estar fazendo isso aqui, digamos que eu queira 2 offsets. Qual que seria a distância desse offset? Então aqui, por exemplo, eu posso estar colocando uns 5 centímetros, por exemplo. Qual direção? Então se eu quero dentro, fora ou dos dois. Se eu criar dos dois, né, ele vai criar offset para dentro das linhas e para fora das linhas. Então isso aqui tu pode estar decidindo conforme a tua necessidade aí. Eu vou estar utilizando só inside, só dentro. Deletar a face? Nesse caso aqui eu vou dizer que não. Agora vamos dar um OK. E aqui, ó, ele criou um offset, 2 offsets para dentro de cada face. Certo, pessoal? Então isso aqui também é um pluginzinho bem útil, tá? Dependendo aí do que tu tá precisando para fazer uma separação de faces em algum determinado modelo. Então essa é a lista de plugins que eu deixo aí para vocês, que são os plugins que eu mais utilizo, tá? No meu dia a dia. Sem dúvida nenhuma, eles auxiliam muito, né, no meu processo de modelagem, para estar inclusive criando formas um pouco diferentes muitas vezes, né, como uma rampa em espiral, alguma coisa nesse sentido. Eu vou até estar deixando uma imagem que eu criei para participar de um concurso do 3D Awards, acho que foi o ano passado, onde eu fiz uma rampa em espiral, né, para construir uma edificação um pouquinho diferente. Então, da mesma forma que esses plugins eles são muito úteis para mim, que me ajudam bastante, eu espero também que eles possam ser muito úteis aí para ti, que tu consiga estar otimizando cada vez mais o teu tempo com eles. E no mais é isso, pessoal, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu curtiu, te inscreve no canal, se tu não é inscrito ainda, deixa um curtir nesse vídeo e ativa o sininho das notificações. Assim o YouTube ele vai estar te notificando todas as vezes que a gente postar um conteúdo e tu vai ficar ligado e talvez esse conteúdo possa estar te ajudando novamente. Beleza, pessoal? Então, no mais é isso, até o próximo vídeo. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated.